Olá, queridos, boa noite, espero que vocês estejam bem. Nós estamos já há um tempo afastados, sem frequentar a nossa igreja, por isso a ideia foi gravar aqui, neste cenário, da nossa igreja do Central Park, para que nós possamos nos sentir mais perto, mesmo estando longe. Nós vamos começar então uma série de estudos sobre a peregrinação do povo no deserto. Uma peregrinação dura, difícil e que nos mostra muitas lições e que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Por isso eu convido você a não perder nenhum domingo de agosto, inicialmente às 20 horas, para que nós possamos fazer esse estudo juntos. Para começar então, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia do lado, porque nós vamos usá-la bastante. Nós vamos usar no livro de Êxodo, então eu já vou pedir para você deixar aí aberto e antes nós vamos fazer uma oração para podermos estudar a palavra de Deus. Junto comigo, onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, bom e amado Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, e queremos agradecer por esse estudo, que o Espírito Santo possa nos conduzir através dele e nos ajudar a aplicar essas lições na nossa vida diária também. É isso que nós te pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. Para nós conseguirmos entender então essa história, nós vamos voltar lá no começo, aonde José morre. Então, aquele faraó que era amigo de José, que deu aqueles poderes ali dentro do governo para José, ele já não existe mais. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, e nós vamos acompanhar os versículos de 6 a 8, para que nós possamos entender aí o contexto do começo da nossa história. No versículo 6 diz, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração.
Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram. O povo começou a se tornar muito numeroso. Então, o faraó faz uma declaração, e nós lemos isso no versículo 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e muito mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e que seja o caso, vindo a guerra, ele se ajunte como nossos inimigos e peleje contra nós nesta terra. Então, o medo desse faraó que agora assume o poder era que os filhos de Deus, o povo ali, os hebreus, eles fossem mais numerosos, mais fortes e acabassem se tornando inimigos do povo do faraó, dos egípcios. Então, nós já conhecemos a ordem que o faraó dá para que todos os meninos com a idade de menos de 2 anos fossem mortos. E aí entra a história do nosso querido profeta Moisés. Se nós continuarmos a história, vocês vão ver que Moisés ele é salvo da morte através do barquinho, do cestinho que a sua mãe faz, Joquebede, coloca ele no rio Nilo. E nós podemos perceber a mão de Deus conduzindo Moisés durante todo esse tempo. E nós vamos ver ali que passam-se então os anos. Moisés ele sai fugido do Egito porque ele mata um egípcio. E essa é uma parte muito importante que eu gostaria de ler com vocês também. Ainda no capítulo 1 de Êxodo, no versículo 11, diz que Moisés, naqueles dias, já era um homem. E saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado para o outro e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Queridos, esse daqui é um importante detalhe, porque fala que Moisés ele olhou de um lado para o outro. Isso quer dizer que ele tinha o princípio dentro do seu coração de que ele tinha cometido algo errado. Ele tinha cometido um crime perante o Senhor. Ele tinha matado uma pessoa. Isso prova para nós que o princípio que a mãe dele plantou dentro do coração dele, aquela sementinha ainda existia. E por isso Moisés entendia que era errado. Você conhece a história. Moisés então foge. Ele fica 40 anos no deserto. Deus o chama, fala com ele através de uma sarça ardente. E Moisés então retorna ao Egito, para que no retorno dele, ele pudesse livrar o seu povo. Então, ali ele se depara com o faraó. Seu irmão Arão está ali como auxiliar de Moisés. Mas ao enfrentar faraó, Moisés, ele enfrenta vários desafios, porque o faraó não quer libertar o seu povo. E toda vez que o faraó fala que vai libertar o povo, ele volta atrás. Então, ali são lançadas 10 pragas. A última praga é a morte do primogênito. Quando o faraó perde o seu filho para a morte, então ele entende o Deus de Moisés. Ele entende que realmente o Deus de Moisés está cuidando daquele povo e ele está cumprindo as suas promessas. Então, num ato de desespero por ter o seu filho morto, Faraó, então, ele autoriza que o povo do Egito saia de lá. Mas acontece algo muito interessante no meio dessa história. Então, agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, no capítulo 4 de Êxodo, aonde Moisés ali está conversando com Deus. E ele diz assim, no versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Aqui no chamado de Moisés, ele está dizendo o seguinte para Deus, que o povo não vai acreditar nele, então ele precisa de um sinal. Quando o filho do faraó morre, quando o primogênito do faraó morre, não só o faraó, mas todo o povo hebreu entende o sinal que lá atrás Moisés já tinha declarado que Deus falou com ele. Então, isso tudo fica visível para o povo de Deus. E então, o que acontece? Caem as 10 pragas, o filho do faraó morre, o primogênito morre. Então, o que acontece? O povo é libertado. Mas acontece algo muito, muito interessante nesse meio tempo. Eu vou pedir para que vocês abram agora a sua Bíblia, ainda no livro de Êxodo, capítulo 14. E diz assim, no versículo 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte a uma região chamada Pi-Hairote. Fiquem com essa informação aí, porque nós vamos voltar um pouquinho, mas daqui a pouco nós vamos entender por que essa instrução foi dada ao povo de Deus.
Existia uma rota mais fácil e mais curta deles chegarem até o destino deles. Mas eles tinham que passar pela região de Pi-Hahirote para que eles pudessem se deparar com este momento aqui. Capítulo 14, vamos analisar ali a partir do versículo 10. E chegando o faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por haver sepulcros no Egito, não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Prestem atenção nas murmurações do povo. Eles estavam numa rota onde de um lado era montanha, do outro lado era montanha, e na frente deles, naquela região de Pi-Hahirote, onde Deus ordena para que eles sigam, existe um mar, um grande mar na frente deles. Atrás deles vinham vindo o pessoal lá do faraó, e eles então entram em desespero. E por que o pessoal do faraó está lá atrás? Voltem um pouquinho no versículo 8, vocês já estão no versículo 10 que nós acabamos de ler. Voltem lá no versículo 8 para vocês entenderem um detalhe muito importante dessa história. Ali no versículo 8 diz assim: porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Eu queria parar um pouco nessa parte da história para a gente fazer um estudo bem apurado aqui. Eu escuto por diversas vezes, talvez você já tenha se perguntado, talvez já tenha escutado esse questionamento. Por que o Deus do Antigo Testamento era tão duro? Por que houveram tantas mortes na peregrinação do povo do Egito? Por que em alguns momentos nós percebemos que é difícil entender as ações de Deus? O objetivo desse estudo é para que a gente reflita nesses questionamentos, porque na verdade o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Deus não muda. Deus não muda a sua forma de agir e Deus não muda o amor que Ele sente pelos seus filhos. Porém, o mesmo Deus de amor que nós conhecemos é o Deus de justiça. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender a justiça de Deus. Esse termo aqui, endurecer o coração de Faraó, pode nos soar de uma forma muito fria e muito dura. Então quer dizer que Deus, Ele permite que o seu povo saia do Egito, Ele tira Moisés lá do deserto de Midian, traz ele para o Egito de novo, para que seja derramadas as pragas, para que o povo saia do Egito em libertação, mas ao mesmo tempo ele manda o seu povo para a região de Pi-Hahirote, onde é um beco sem saída. E se não bastasse já o beco sem saída para onde ele manda o seu povo, ele ainda endurece o coração do faraó, para que o faraó os persiga. Parece que não tem uma lógica aí. Parece que as coisas não estão se encaixando. Para a gente poder entender esse termo endurecer o coração de Faraó, nós precisamos entender a cultura egípcia. Lá no Egito existia uma certa lenda, onde quando um sacerdote, um faraó, morria, uma pessoa que ocupava um cargo ali dentro do governo do Egito, ele morria, o seu coração ele era arrancado antes da mumificação. O seu coração era arrancado e no lugar do seu coração era colocado um escaravelho de pedra. Por que era feito esse ritual? Era como se os egípcios quisessem burlar a lei dos deuses deles. Porque depois da mumificação haveria um juízo e nesse juízo os deuses pegariam o coração desse oficial que morreu e ele colocaria esse coração numa balança. De um lado ficaria o coração do oficial e do outro lado ficaria uma pena simbólica. E o que pesasse mais, se por um acaso esse coração pesasse mais, quer dizer que esse coração continha pecados. E esse faraó, esse sacerdote, né, ali do povo do Egito, ele não seria aceito pelos deuses. Então, essa expressão que Moisés usa em Deus ter endurecido o coração do faraó, quer dizer que Deus teria permitido que Faraó tivesse sido tirado esse coração de carne e ter colocado ali um coração de pedra. Por que Moisés usou esse termo endurecido? Porque era o termo desse ritual dos egípcios, onde eles tiravam o coração de carne e colocavam o escaravelho de pedra. Era como se o coração tivesse endurecido, para que na balança
os pecados não fossem pesados, porque não era o coração que estava ali. Era um ato simbólico, faz parte da superstição da cultura egípcia, mas foi por isso que Moisés utilizou esse termo quando ele escreve. Então, Deus, nesse momento, ele está permitindo que o faraó tome a decisão de trocar o seu coração de carne por um coração de pedra e perseguir os filhos de Deus. Aí você pode estar pensando, ok, mas eles ainda continuavam num beco sem saída. E aí nós vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 12. Depois da murmuração dos hebreus então para Moisés, e Moisés, o que nós estamos fazendo aqui? Você tirou a gente do Egito para morrer aqui? Olha lá então a resposta de Moisés pela ordem de Deus. No versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais voltarás a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esse é um dos versículos mais fortes e mais bonitos que eu encontro na palavra de Deus no Antigo Testamento. Imaginem a cena comigo. O povo de Deus está num beco sem saída. E aí eles se desesperam e eles clamam a Moisés e dizem, Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrer aqui? Deixássemos lá então, deixássemos nós lá como escravos então. Mas Moisés, pelo poder de Deus, responde ao povo que, primeiramente, eles têm que ficar quietos, eles têm que se calar. Guardem esses versículos no coração de vocês, porque depois nós vamos fazer uma contextualização com isso. Primeiro, Moisés diz que é para eles se calarem, porque quem vai pelejar naquele momento não são eles. E neste momento eu procurei um vídeo, eu procurei uma ilustração para trazer para vocês, porque eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Moisés. Para que Moisés, então ali, Moisés ainda não sabia o que ia acontecer, o que tinha aguardado ali para eles. Mas Moisés sabia que Deus ia resolver de alguma forma. E aí, se nós continuarmos a leitura, a gente vai ver ali no versículo 15 que agora Deus fala com Moisés. E Deus fala assim, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E é nesse ponto que eu disse que eu busquei alguma imagem, algum vídeo para trazer, para ilustrar, para a gente poder imaginar essa cena, mas vai ficar só na nossa imaginação. Porque todas as cenas que eu pesquisei, de filmes, de desenhos animados, de clipes musicais, eles não narram nessa ordem. Vocês perceberam o detalhe? Deus fala assim para Moisés, dize aos filhos de Israel que marchem. A ordem é, andem, vão para frente. Não reclamem. Isso quer dizer, sabe o quê? Que quando o mar se abriu, nós sabemos o que aconteceu na história. Nós sabemos que o mar, ele se abriu. E no meio do mar, o povo de Deus caminhou por um caminho seco. Nós sabemos que foi assim. Porém, quando o mar se abriu, o povo de Deus já estava com os pés na água. Quando o mar se abriu, o povo de Deus já estava com os pés dentro do mar. Eles precisaram primeiro crer, para depois ver o milagre. E aí, se nós continuarmos a história, no versículo 21, diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite fez-se retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Eu não sei quantos de vocês já tentaram imaginar essa cena. A primeira história bíblica que eu ouvi quando era pequena, já contei isso para alguns de vocês, foi a história de Moisés. E toda vez que eu ia à praia, eu olhava o mar e eu ficava imaginando o que é você ver algo daquele tamanho, daquela imensidão, daquela estrutura se abrir. Eu não sei se você já parou para imaginar essa cena. Toda vez que leio essa história, eu imagino como deve ter sido emocionante o mar se abrir. E aí a gente consegue entender por que Deus colocou o povo dele num beco sem saída. Porque ele queria mostrar para o povo qual era o tamanho do seu poder. Ele queria mostrar para aquele povo do que ele era capaz de fazer por amor a eles.
Porque depois que o povo passa pelo caminho seco, não esqueçam que os egípcios estavam atrás. E quando os egípcios vêm atrás pelo mesmo caminho para então pegar de novo o povo de Deus como escravo, esse mar se fecha. E aí se cumpre a palavra de Deus quando Moisés diz para eles que esse povo que eles estão vendo, esse exército do Egito que eles estão vendo, eles nunca mais voltarão a ver. E aí a gente entende por que as palavras de Deus foram essas. Porque depois que o seu povo passa pelo caminho seco, o mar fecha de novo e todos os egípcios morrem. Se o povo de Deus não tivesse entrado naquele beco sem saída, talvez, eles não tivessem contemplado com seus próprios olhos o quão grande é o poder de Deus e qual é a imensidão do amor de Deus por aquele povo. Deus, ele amava tanto aquele povo, que ele queria mostrar para o povo tudo o que ele era capaz de fazer para livrá-los dos egípcios. Ele tira Moisés do deserto de Midian, manda Moisés de volta para o Egito. As 10 pragas caem só para o povo egípcio. As 10 pragas não caíram para o povo hebreu. Os primogênitos que morreram naquela noite, que o anjo da morte passou, foram só os primogênitos dos hebreus, dos egípcios, não dos hebreus. Quando o povo sai, então, Deus ele permite que Faraó esqueça o sofrimento dele. Ele permite que Faraó mande o seu exército atrás, vá com o seu exército atrás do povo de Deus para capturá-los novamente. Ele permite que isso aconteça. Deus ele permite que o povo dele entre num beco sem saída para que então ele possa abrir um mar na frente do povo. E agora eu gostaria de tirar algumas lições. Eu gostaria que você até anotasse, se fosse possível, os versículos de 12, os versículos 13 e 14 do capítulo 14 de Êxodo. Vamos ler de novo. A primeira lição. Quando o povo começa a murmurar e Deus fala através de Moisés, Moisés fala o seguinte: não temais. A primeira lição fica aqui. Não temas. Talvez na sua vida, neste momento ou em algum momento passado, Deus também pode ter te guiado por um beco sem saída. Talvez, em algum momento da sua vida, você se sentiu exatamente como o povo hebreu se sentiu naquele momento, sem saída. Não podia voltar, não podia avançar, não tinha lados para você correr. Talvez isso já tenha acontecido com você. Mas o primeiro recado que Deus dá é: não temas. Não tenha medo, porque o Deus que cuida de você, Ele cuida de você em todos os momentos. Segunda lição, e essa é uma lição muito importante. Depois de falar não temas, Moisés diz ao seu povo: aquietai-vos. Vocês entendem o que Moisés quis dizer aqui? Fiquem quietos. Moisés está mandando o povo ficar quieto. Sabe, queridos, muitas vezes nós oramos a Deus. Nós pedimos para que Deus nos dê uma bênção. Nós pedimos para que Deus nos dê o livramento de alguma situação. E essa bênção e esse livramento não chega. E sabe por quê? Porque nós só estamos falando. Muitas vezes nós temos que calar. Nós temos que ficar quietos para podermos ouvir a voz de Deus. Se nós estivermos reclamando o tempo todo, falando o tempo todo, murmurando o tempo todo, nós estamos correndo o risco de só estarmos nos ouvindo e não ouvindo a voz de Deus. Para que o povo entendesse o que eles tinham que fazer, a segunda lição ali era: fiquem quietos. Muitas vezes, Deus está nos mandando ficar quietos, para que nós possamos ouvir a sua voz. Terceira lição. Depois disso, Moisés diz para o povo que o Senhor pelejará por vós. Ou seja, aquela luta não era do povo hebreu. Nada eles tinham ali que pudessem fazer. Eles, por eles mesmos, não conseguiriam se livrar do exército do Egito. Nós, hoje, também não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Nós não conseguimos resolver nenhuma situação se nós não colocarmos Deus na frente. Se nós não entregarmos os nossos problemas nas mãos daquele que nos conduz. A terceira lição é: o Senhor pelejará por vós, porque quem luta, quem resolve, não somos nós, é Deus. E a quarta lição: depois de tudo isso, Moisés olha para o povo e diz assim:
marchem. Eles não sabiam o que ia acontecer naquele momento, mas eles tiveram que crer antes para ver o milagre depois. Vocês entendem qual é a ordem aqui? Pode ser que Deus hoje esteja falando para você, filho, marche, ande, vá em frente. Porque antes de nós vermos o milagre, antes de nós vermos a bênção, nós temos que crer. Se não existe fé no nosso coração, nós não veremos o milagre. Nós temos que primeiro acreditar, primeiro crer, para depois contemplar. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação assim. Então, os primeiros passos para que nós possamos restabelecer a nossa comunhão com Deus em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo agora. Primeiro passo, não temos medo. Não podemos ter medo do que virá, do que nós vamos enfrentar pela frente. Segundo passo, em alguns momentos, nós precisamos nos calar, ficarmos quietos, para podermos ouvir a voz de Deus. Terceiro passo, nós não resolvemos nada, nenhum problema nós resolvemos. Quem peleja por nós, quem luta por nós e quem resolve os nossos problemas é Deus. E quarto passo, ande, marche, vá em frente, creia primeiro, para contemplar o milagre depois. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. E após a mensagem musical, nós faremos uma oração. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado,
Louvado seja Deus. Vamos orar. Aonde você está, feche seus olhos. Querido e amado Deus que estás nos céus, aqui, Senhor, nesse estudo dessa noite, nós conseguimos entender o poder que o Senhor exerce sobre a vida de cada um de nós. Nós também podemos entender que o seu amor e o seu cuidado pelos seus filhos nunca mudou. O Senhor é o mesmo Deus de amor que conduziu o seu povo através do mar, abrindo o mar em caminho em seco para o seu povo andar. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que operou, que opera e que sempre vai operar milagres na nossa vida. Mas nós entendemos que para isso, Senhor, nós precisamos primeiro crer. Que o Senhor nos ajude, nos capacite a cada momento da nossa vida para restabelecermos a nossa comunhão com o Senhor através do estudo da palavra, através das nossas orações, para que assim a nossa comunhão seja fortalecida e nós possamos colocar em prática, Senhor, o estudo que nós fizemos aqui hoje. Para que o Senhor tire do nosso coração o medo, para que o Senhor coloque no nosso coração, dentro do nosso coração a fé necessária para que nós possamos marchar rumo ao nosso caminho ao céu. Para que as adversidades, as armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho a todo dia não possam nos assustar e nos amedrontar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.